E aí, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Lucas na área novamente. Esse vídeo também não vai se tratar daquele vídeo da minha série de animações, de estudo de animações. Esse é um vídeo que eu gravei de eu fazendo meu projetinho, Como no vídeo anterior eu postei a animação que eu tô fazendo de Druna. Então, eu tava desenhando, então comecei a gravar, Como falei, como eu já mencionei, eu uso esses vídeos para preencher conteúdo no canal. E pra te falar a verdade, eu não achei muito desse tipo de vídeo no YouTube, então seria interessante alguém criar esse tipo de conteúdo, porque às vezes alguém quer começar a animar e não sabe, mas cara, eu preciso de alguma coisa, e você não tem muito esse conteúdo. E quando tem, ele é bem limitado, acho que propositalmente, já pra pessoa ter que pagar para acessar. E por enquanto eu ainda não vou pagar para acessar, por enquanto eu vou estudar de forma independente. E tá funcionando. Eu estudo com o tempo que eu tenho, não adianta eu querer pagar pra estudar se não tenho tempo, porque eu vou só jogar dinheiro fora, então eu estudo sozinho com o tempo que eu tenho. Tenho meus outros projetos também, que tem que dar andamento. Mas estamos aí. Nessa animação, eu meio que já comecei a fazer as poses chaves, Então já tenho algumas poses chaves para completar a animação. O que eu estou fazendo agora é começando a colocar mais poses chaves. Como essa animação é um movimento um pouco grande, então vai demandar muitos desenhos, muitos quadros. Então vai demandar muitas poses chaves. Então eu já coloquei algumas, nesse caso eu estou ajustando, Tô fazendo já as poses não chaves, as poses. Essa é uma pose chave, por exemplo. Então eu estou colocando as poses intermediárias, intermediária e as chaves. Essas poses mais espaçadas umas das outras que seriam as poses chaves, No caso, estou fazendo uma pose intermediária. Estou fazendo a transição de uma pose para outra. Nesse caso aí, vocês estão vendo. Alguns artistas optam por sempre já trabalhar no, como posso dizer, sempre colocando as poses chaves e depois ir fazendo as poses intermediárias. Como eu tô me achando ainda como artista, animador, tô estudando como é que eu vou fazendo, então trabalhando do jeito que dá. Eu tenho o intuito de aprender a animar de uma forma, ter uma técnica onde eu não preciso ficar colocando muita pose chave, muito estudo, ter que preparar a cena. Eu quero ser um tipo de animador bem natural, que já chega, já começa a desenhar, já vai animando e a animação já vai saindo. E Lucas, como é que você consegue já colocar as poses, imaginar como é que você desenha? Então, eu tenho um pouco de facilidade porque eu nunca fui um quadrinista profissional, mas meu hobby sempre foi fazer quadrinhos. Então eu tô acostumado a desenhar. Uma vez um artista me comentou, que ela tinha dificuldade de fazer desenhos do mesmo personagem. Então, às vezes alguns artistas têm essa dificuldade, e não conseguem fazer, por exemplo, o mesmo personagem em várias cenas, em várias ocasiões. É um pouco difícil. Como eu já venho desse meio de quadrinhos, para mim é fácil eu imaginar o mesmo personagem fazendo várias cenas e colocar isso, aplicar. Então eu já tenho essa dinâmica, por isso que eu consigo fazer isso com mais facilidade. Pelo menos me disseram que eu tenho facilidade para fazer isso, Pra mim é difícil, pra te falar bem a verdade. Por mais que eu já tenha esse pacote, essa bagagem, ainda é difícil animar pra mim. Tô tendo muita dificuldade. Mas também eu acho que é por causa da mesa digitalizadora. Porque não da mesa em si, mas como eu sou um artista do papel, eu tô acostumado a desenhar em cima do papel, Então, imaginar as proporções do desenho no papel, as dimensões do papel. Então, você olhar para a tela e estar rabiscando um outro espaço que não seja a tela é um pouco complicado. Eu acredito que quando eu comprar um pen display, uma mesa display digitalizadora, eu acho que vai ficar bem melhor o processo de animação. Mas me disseram que eu estou indo até bem, então estou confiante. E vem muito disso, desse lance de eu fazer essas histórias em quadrinhos. E muitos dos quadrinhos que você vê hoje em dia, você não vê, por exemplo, o personagem tá em duas cenas. Ele levanta e vai fazer uma ação. Então, muitas vezes, quando o quadrinista desenha, ele desenha só dois quadrinhos. Um cara sentado levantando e do outro cara já saindo da sala.
Então, eu não. Eu, quando eu desenhava meus quadrinhos, eu sempre gostei muito de colocar as cenas detalhadas. Por exemplo, o cara tá levantando. Então, eu não desenhava só um quadrinho do cara em pé e o outro ele sentado. Eu gostava de desenhar pelo menos 3 quadrinhos dele sentado, aí uma pose intermediária, outra dele quase em pé e outra em pé. Porque quando o leitor olhasse aquela cena, ele ia conseguir entender muito bem que é o cara levantando da cena. Porque experiência minha ali no quadrinho, às vezes eu vou interpretar quadrinhos, eu fico um pouco confuso. Então eu gostava de desenhar assim, meio que já imaginando o meu futuro, né, de querer ser um animador. Então, por isso que eu tenho essa facilidade, mas mesmo assim é muito difícil você desenhar. Uma coisa é você desenhar 3 quadrinhos para uma cena, outra coisa é você desenhar 10, 20, 30. Ainda mais, por exemplo, se eu for fazer uma animação com frame rate de 30, aí é 30 quadrinhos para 1 segundo. Então, nossa, eu vou ter que desenhar a mesma cena e é 1 segundo. Então, é tipo, o cara quase não vai sair da posição. Então, vão ser 30 desenhos quase na mesma posição, com variações mínimas. Isso é legal porque a animação fica muito bem fluida, mas dá muito trabalho. Então, imagina. Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, obrigado. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seu amigo que gosta de desenho, de animação. E vamos aumentar esse canal, beleza? Gratidão.